Existe no meu coração a essência da adoração. Aleluia. Que a cada momento das nossas vidas nós venhamos ter essa essência de adorar o Senhor. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Convido você a pegar as suas Bíblias nesta noite, fechar os seus olhos e falar com o Senhor, que Ele venha falar com cada um de nós nesta noite através da palavra dEle. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, que nesta noite o Senhor tira todo o cansaço, tira toda a incredulidade, tira tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que o Senhor venha, ó Pai, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, que a palavra que venha a ser ministrada venha do teu coração para os nossos corações nesta noite, trazendo a força do Senhor, trazendo a cura, trazendo a libertação, o refrigério, trazendo a paz, Senhor, e a vida, e vida com abundância. Senhor, nós te pedimos nesta noite, nós apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias. Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui, reunidos sob a palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 ao 29. Atos 16. Amém? A palavra de Deus fala assim: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade fomos correndo em caminho direitos para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado saímos para as portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos sai ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. A qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere inteiro e lhes segurou os pés no tronco.
Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Podeis assentar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós começamos uma nova caminhada com Deus, acreditando, tendo fé no coração, acreditando de verdade que Deus guia os nossos passos, haverá momentos que o Senhor vai colocar em lugares que talvez nós não queiramos estar. Mas a partir do momento que nós somos servos fiéis, Deus tem um propósito na vida das outras pessoas através da nossa fé, para ganharmos para a palavra da vida eterna. Isso não foi diferente na vida de Paulo. A palavra de Deus, ela fala que Paulo teve uma visão, a qual o Espírito de Deus o mandou ir para a Macedônia. E ele, como um servo fiel, se levanta no outro dia, sem saber direito o propósito que Deus tinha na vida deles, porque Deus vai falando aos poucos para nós, e isso é ter fé no nosso coração. Quando Noé começa a construir a arca, ele também não sabia o tempo que ele ia levar para construir aquela arca. Quando Moisés tira aquele povo da escravidão, também não sabia que ia andar 40 anos no deserto. Mas Deus já havia falado que aquele povo ia prestar culto no deserto. Então ter fé no coração é você dar um passo a cada dia, é você crescer igual a árvore plantada a ribeiro, no tempo determinado por Deus, e o tempo determinado é dele, não é nosso. Para nós basta nós continuarmos nesse segmento, não importando com as diversidades da palavra. A palavra de Deus aqui fala que uma multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E eles estavam única e exclusivamente pregando o evangelho. Apenas Paulo repreendeu uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação, que dava lucro para aquela cidade. As pessoas acreditavam naquela pessoa. A maioria das vezes nós também olhamos para o nosso mundo cheio de isso e daquilo, cheio de horóscopo, cheio de todas essas coisas que as pessoas colocam na cabeça das outras, porque cada uma dessas coisas vão afastando você da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela requer compromisso, ela requer vontade, ela requer fé. E quando a pessoa se apega a outras coisas, ela não dá importância. E por isso o verdadeiro sentido da pregação, e por isso Paulo vai na Macedônia, vai em Filipos e começa a pregar a palavra. A partir dessa pregação da palavra, Paulo e Silas são açoitados. Mas isso desanima eles? Não. Porque a verdadeira fé no coração é quando você enfrenta adversidades, dificuldades, e você vem para ouvir a palavra. E essa palavra tem poder e ela vai transformando as nossas vidas. Deus vai mudando o nosso caminhar, vai mudando o nosso redor. É através dessas dificuldades é que nós vamos aprendendo, observando e vendo aquilo que Deus quer, para que Ele agrade na nossa caminhada. Para que Paulo e Silas chegassem nessa fé que eles estavam aqui, demorou 10 anos na vida deles. Cada uma dessas pessoas teve um tempo diferente para crescimento. Nenhuma árvore vai crescer igual, cada árvore que você plantar, ela vai ter um crescimento diferente, mas o fruto vai ser sempre na estação que o Senhor determinar. Assim foi na vida de Paulo e na vida de Silas. Tiveram um tempo de 10 anos, esperando o momento certo, ouvindo a palavra, alimentando dessa palavra, e esse tempo foi alicerçando a fé deles, para que eles estivessem prontos para enfrentar esses obstáculos. E ao mesmo tempo Deus está mostrando para Paulo: você vai ser preso várias vezes. Deus aqui dá uma pequena demonstração daquilo que Paulo ia enfrentar.
porque ele foi escolhido na estrada de Damasco para enfrentar essas adversidades, porque antes ele perseguia o povo de Deus, mas no momento da perseguição a qual ele se aproxima, mesmo perseguindo o povo de Deus, quando você se aproxima, a palavra do Senhor entra no coração, e a palavra tem poder. Por isso é grandioso nós estarmos sempre reunidos, alimentando, porque cada vez que nós alimentamos, é mais um crescimento que nós temos na palavra do Senhor. Em Gênesis 37, a palavra de Deus fala assim, ó, Gênesis 37. Gênesis 37, 28. Passado, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes, e tornou a seus irmãos, e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-se a José, e conheceu-a, e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. José tinha vários irmãos, filhos de Jacó. Jacó era filho de Isaac, a descendência que Deus tinha dado para Abraão. Esse povo tinha uma história com Deus. Esse povo aqui teve uma caminhada com o Senhor. Só que os irmãos preferiram não acreditar na palavra. Ao invés deles observarem a palavra e acreditar na palavra do Senhor, eles preferiram olhar para José e castigá-lo, porque o seu pai Abraão amava mais do que a eles. Mas José, com toda a fé no seu coração, olhando para a história que o seu pai teve também com Deus, de momentos de alegria e de tristeza, de momentos de oscilação, porque nós somos falhos, e assim também foi na vida de Jacó, muito. Só que Jacó aproveitou a oportunidade daquela caminhada e foi conhecendo Deus aos poucos na vida dele. Assim somos nós também aqui reunidos sob essa palavra. E José, conhecendo a história do seu pai, se apega a essa palavra e começa a acreditar nos sonhos que Deus dava a ele. E quando nós acreditamos naquilo que Deus fala de verdade no nosso coração, porque todos esses grandes homens que fizeram grandes obras, não deixaram de acreditar naquilo que Deus tinha na vida de cada um deles, mesmo nas maiores dificuldades. José vendido, depois se torna escravo no Egito, mas continuava acreditando no sonho que Deus tinha dado para ele, acreditando no seu pai, na história que provavelmente o seu pai contava de Deus na vida de toda a sua família, do seu avô Isaac, a qual foi feito sacrifício vivo, a qual Deus colocou cordeiro para que morresse no seu lugar. Contou a história talvez de Abraão, o pai da fé, que andou com Deus, que olhou para o céu e viu as estrelas, e o Senhor falou para ele: a sua descendência será como as estrelas do céu. E nós fazemos parte dessa descendência, nós também somos uma daquelas estrelas que estavam brilhando no céu.
Porque também temos essa mesma fé, acreditando e continuando essa caminhada. Porque quando nós acreditamos de verdade em Deus, nós sabemos que Deus está o tempo todo mudando o nosso cenário. Porque quando Ele muda o nosso cenário, é que nós começamos a acreditar, falar, está diferente, algo está acontecendo. Por que está acontecendo isso comigo? Por que essa dificuldade que eu estou passando agora? Por que esse momento difícil na minha vida? Deus está com cada um de nós nesses momentos de dificuldade, mas isso é para crescimento na fé de cada um de nós. Por isso que quando Potifar, através de toda aquela história da sua esposa, José é colocado no cárcere, a palavra de Deus fala que Deus estava com ele naquele lugar. O Senhor foi mudando o cenário da sua vida, mas em momento nenhum José quer voltar para trás, continuava glorificando o nome do Senhor aonde ele estava. Tanto continuava glorificando, que quando o faraó, depois de 2 anos com sonho, que manda alguém falar, quem vai revelar o meu sonho? Falou, nós não sabemos, mas lá dentro, preso, esquecido num determinado lugar, tem alguém que consegue fazer isso. Então tira. José soube esperar o tempo, acreditou naquilo que Deus tinha dado para ele, acreditar no que Deus dá. É isso que nós estamos fazendo aqui, reunidos, ouvindo, alimentando da palavra, tendo a certeza que essa palavra continuará nos guiando, não importa se deserto, não importa em lugar que ela nos colocar, não importa se num cárcere, mas ela continuará guiando-nos e nos protegendo, para que o nome de Deus seja exaltado. Porque aonde você estiver fé no seu coração, o nome do Senhor será exaltado naquele lugar. Assim acontece lá na vida de Paulo e Silas, preso. Depois de serem açoitados, eles continuam glorificando a Deus. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Começam a louvar ao Senhor naquele presídio, naquela prisão, preso pelos pés e pelas mãos. E aquele carcereiro olha aquela situação e não entende nada. Como que esse povo acabou de apanhar, é colocado no lugar desse, amarrado os pés e as mãos, e continua com essa alegria no coração? Porque o povo de Deus tem alegria verdadeira. Porque nós não dependemos de ouro e de prata, nós dependemos da palavra do Senhor, e essa palavra tem poder. E a partir daquele momento que eles começam a glorificar, os presos que estavam junto com eles começam a ouvir também, e num determinado momento, as cadeias são quebradas. A mesma coisa acontece na vida do José. Porque não importou com aquele tempo, ele sabia que Deus estava, e quando Deus está com nós, nós temos a paz verdadeira. Jesus Cristo fala, eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. José não pensava em vingança, não pensava em nada daquilo que tinha acontecido, ele parou de olhar para trás e olhou para frente. Ele parou de olhar a circunstância que tinha feito ele ficar naquele lugar, mas ele sabia que eu estou aqui porque Deus permitiu, então eu tenho que olhar para frente e continuar glorificando o nome dele, não importa se nesse lugar e não importa aonde. E quando ele é tirado daquele lugar para revelar o sonho, ele fala para o faraó. O faraó fala, você revela sonhos? Ele fala, eu não. Porque nós somos só vasos. Somos vasos de barro e temos a alegria total de receber o Espírito Santo de Deus, a coisa mais importante, mais rara e mais cara que existe. Porque o Espírito Santo de Deus que nos dá a certeza da vida eterna. Não adianta você ficar trabalhando, se matando e chegar no final dos seus dias, a palavra de Deus fala, louco, amanhã lhe pedirão a tua alma, o que você vai dar em troca? Só passou a vida trabalhando, não buscou nada a Deus, não buscou conhecimento. E José estava na presença do Senhor naquele lugar. E Deus muda a vida dele como tem mudado as nossas. E tudo aquilo aconteceu para que José pudesse ajudar seu povo. A grande fome que ia vir. Porque Deus usa pessoas com fé para continuar avançando nos momentos de dificuldades, para ajudar o próximo. Lembra disso? Em 1 Samuel 2:27, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 2:27.
Deus vai mudando as situações. 1 Samuel 2:27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, olha a honra que ele estava tendo, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer oferta perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei à minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão humilhados. O verdadeiro sentido de nós continuarmos é você acreditar de verdade o que nós fazemos. Não significa que não vamos cometer determinados erros na nossa vida. Você vê, Eli era um sacerdote, estava no topo do topo do topo do povo de Deus, tomava conta daquilo que era mais precioso, o tabernáculo, as ofertas, dos pecados. Só que ele estava vendo coisas acontecer e ele não falava nada, porque eram seus filhos. Jesus Cristo fala lá na frente: se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio mais do que a mim, você não é digno de mim. E Eli, por se achar um sacerdote no alto grau, achou que Deus não estava vendo, não estava tendo importância nenhuma. Só que, voltando para trás um pouco, a mãe de Samuel chega no templo e chora, e pede a Deus que tenha um filho. E Deus ouve a oração de Ana, e dá para ela um dos maiores profetas de todos, Samuel. Esse nome, Samuel, agradou a Deus, porque fez a vontade do Senhor, sem importar com o amanhã, e simplesmente fazer a vontade de Deus todos os dias. Eli estava num lugar que qualquer homem de Deus gostaria de estar ali para honrar o nome do Senhor, mas infelizmente ele se perdeu, parou de acreditar, parou de adorar, e Deus manda um profeta avisar para ele, mas tudo já estava concretizando, porque Samuel já estava chegando na casa do Senhor. Samuel anda com Deus, fazendo a vontade, unge um rei segundo o coração de Deus, porque Deus usa pessoas que se prontificam a andar nesse caminho, não importando com as diversidades, com as dificuldades, quanto maiores elas forem, mais as pessoas vão olhar para nós e ver que nós temos fé, porque estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Não importa com tempo e nem com quantidade, quantas pessoas, quantas igrejas que estavam cheias não estão mais, quantas igrejas, quantos homens que se falavam homens de Deus não são mais homens de Deus. Mas nós estamos aqui porque nós temos fé, porque o importante é aquele que chega até o final, andando com Deus na palavra, independente do lugar que Ele nos colocar. Ter fé no coração é passar por igual esses homens grandiosos passaram, mais de 90 anos Noé construindo uma arca, não importando com as pessoas dizendo não vai dar em nada, não importando com as perseguições, porque Jesus disse vai haver perseguições, perseguiram a mim, vão perseguir a vocês, e glória a Deus quando isso acontece. Muitas pessoas vão desistindo e nós continuamos firmes na fé, porque nós amamos a Deus e colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus fala: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aconteceu na vida de Ana. Acreditou,
falou com Deus, chorou, e Deus ouviu a sua oração e mudou a sua vida, e mudou a vida de Samuel. E Samuel tinha uma fé tão grandiosa que conseguiu unir um povo que já estava se separando, porque já não estava mais acreditando, porque para as pessoas acreditarem de verdade no Evangelho, é preciso ter homens valorosos na palavra, que não importa com coisas materiais, e única e exclusivamente com o seu coração. Esse é o sentido da pregação, é transformar você. Você não vai ver Jesus hora nenhuma pedindo alguma coisa, me dá uma moeda que eu vou pregar a palavra para vocês. Não. Passou dificuldade, passou fome, teve lugares que não aceitaram ele entrar dentro das suas casas, mas ele continuou pregando o Evangelho, assim como nós também. Esse é o verdadeiro sentido. E Deus lá de cima olha e fala: estou agradando o que estão fazendo, estou agradando porque está em pouco número, mas a palavra continua forte, a palavra continua sendo pregada, e essa palavra tem poder para transformar os corações. Jesus Cristo não falava: se você entrar numa casa e pregar, e a pessoa não quiser ouvir a palavra de Deus, o que você faz? Bate os pés, vira as costas e continua pregando, porque tem pessoas que querem ouvir, tem pessoas que não estão nem aí, mas no final da vida delas vão querer olhar para Deus e Deus falar assim: vocês estavam próximos, ouvindo a palavra e não quiseram. Porque é assim, Deus não obriga ninguém. Ele não obrigou nenhum desses grandes homens. Ele não quis mais fazer a obra como ela tinha que ser feita, resolveu agradar seus filhos, e Deus tirou a obra da mão dele, porque a obra de Deus, ela não para. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19, vamos... Tem pessoas que não eram para buscar a Deus e buscaram. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. Zaqueu era rico. A maioria das pessoas que têm posses não estão nem aí com a palavra, mas Zaqueu foi diferente, mostrando que há exceção para todas as coisas. Talvez ele já não achava que aquilo estava sendo suficiente, que estava tendo, mesmo com tudo aquilo, tinha um vazio no coração. E naquele momento ele ouve falar de Jesus fazendo os milagres e pregando a palavra, e não pedindo nada em troca. Ele falou: por quê? Diferente. A maioria dos saduceus, dos fariseus, pedem algo em troca. E Jesus não pede. Por quê? Eu quero ver isso acontecer. Ele está fazendo milagres, né? Está curando pessoas. Ele já curou um cego aqui em Jericó. Eu preciso de ver Jesus. Ele não preocupou com as dificuldades que ele ia ter que enfrentar, mesmo de pequena estatura. Em onde Jesus passava, aqui já estava no final do seu ministério, era uma multidão seguindo. Tinha pessoas que estavam ali para aprender, que eram seus discípulos, tinha pessoas que tinham sido curadas, tinham pessoas que eram só curiosos, que estavam ali só para ver, e tinha aqueles que queriam matar Jesus, estava tudo embolado ali no meio, Zaqueu lá olhando: cadê esse Jesus? Como que eu vou ver Jesus no meio desse povo? Mas ele está ali no meio, e eu vou subir nessa figueira, eu vou me esforçar ao máximo para ver onde está Jesus. E quando nós nos esforçamos, que é o que nós estamos fazendo aqui, que é o que Paulo fez lá na frente, o que acontece? Jesus para e olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo. Chamar a atenção é quando nós buscamos de coração aberto para que o Senhor fale conosco, para que Deus continue nos guiando. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas no meio de toda essa pandemia. Nós continuamos aqui pregando, glória a Deus, quanto muitas pessoas pereceram e sem ter o conhecimento do Evangelho, sem ter a salvação.
Zaqueu buscou o que era mais precioso do que tudo aquilo que ele tinha juntado durante toda a sua vida. Ele buscou algo que deu sentido à sua vida, porque o que era material já não estava satisfazendo, porque o que é material nunca vai satisfazer você. Você compra um carro hoje, amanhã já não tem mais graça. Você compra uma moto hoje, amanhã já não tem mais. E aí é assim, você tem que estar sempre trocando. Mas a palavra de Deus, ela é única, poderosa, e te dá paz no coração, e força de vontade, coragem, de tudo isso que esses grandes homens fizeram. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus falou com ele, Jesus o viu no meio de toda aquela multidão. Ele nunca ia reconhecer quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era ele, pelo seu esforço, pela sua vontade. E o que é mais bonito é que Zaqueu abre o coração. As pessoas murmuram, falam que era um pecador, porque vai existir muitas pessoas, uma multidão que não vai querer que você continue pregando a palavra, mas ter fé é você continuar mesmo no meio da multidão. Vai existir Paulo e Silas no meio da multidão sendo açoitado, mas vai continuar glorificando o nome de Deus. Vai ter Paulo e Silas sendo colocados no cárcere, amarrados pés e mãos, mas vão continuar louvando o nome do Senhor, e as cadeias serão quebradas, porque esse nome tem poder. Vai ter Zaqueu na vida, mostrando para nós que o que importa é a palavra, é o que dá sentido. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão, e nós também somos filho de Abraão, porque fazemos parte de uma daquelas estrelas que Abraão olhou para o céu e o Senhor falou: está vendo essas estrelas? Assim vai ser a sua descendência. Somos também parte desse povo que glorifica o nome do Senhor. Em Lucas 10, a palavra de Deus fala assim, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A palavra de Deus. Quando nós escolhemos essa boa parte, que é a palavra do Senhor, nada pode tirar de nós. O ladrão pode roubar você, o ladrão pode matar você, mas a palavra de Deus ninguém pode tirar do nosso coração. Esse povo convida Jesus para a sua casa e ouve a palavra, convida para dentro do coração e ouve tudo aquilo que o Senhor Jesus estava falando para eles, e caminham com o Senhor Jesus, obedecendo, buscando entendimento, porque algo ia acontecer lá na frente que eles nem sabiam, que Jesus Cristo ia fazer um dos maiores milagres da Bíblia, ressuscitar alguém que já tinha morrido 4 dias. E tudo aquilo aconteceu porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos os milagres, a maioria dos milagres que aconteceu, Jesus falava o quê? O que Jesus falou para aquela mulher com fluxo de sangue, que falou: se eu só encostar na orla do Senhor, eu serei curada. E quando ela encosta, o fluxo para, e o Senhor Jesus fala: alguém me tocou. E os seus discípulos falam: Senhor, mas uma multidão apertando para lá e para cá, o Senhor veio falar que alguém me tocou. Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, porque essa pessoa que me tocou tem fé no coração. A fé daquela mulher mudou a vida dela. A mesma fé nós temos aqui nesse lugar. A fé de Marta e de Maria também. E Lázaro.
Porque quando ele recebe Jesus dentro da sua casa e ouve a palavra do Senhor, ele não sabia no dia de amanhã, a mesma coisa. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos bem e amanhã podemos estar doentes e precisar da palavra. Porque assim como aquela mulher do fluxo já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, ela não tinha mais nada, ela gastou todo o seu dinheiro. Quantas pessoas já gastaram o que tinham com médicos e os médicos não resolveram o seu problema? Mas existe um que resolve, só que para ele resolver você precisa conhecê-lo através da palavra. Esse é Jesus. E aí quando Lázaro perece, 4 dias, o Senhor Jesus chega e fala assim: tira a pedra. Elas tinham fé no coração, mas acreditavam que ali também já era demais, né? Muita fé. Jesus falou: não há limites para o que eu faço. Tira a pedra, que o resto é comigo. Continua nessa caminhada, que o resto é comigo. É que eu que abro porta que ninguém fecha, e fecho porta que ninguém abre. E quando eles resolveram acreditar naquilo que Jesus estava falando, tiraram a pedra e Jesus disse: Lázaro, saia para fora. E aquilo foi o suficiente para o milagre acontecer, porque Lázaro também ouviu a palavra do Senhor. Aquele que crê nunca será confundido. Aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê acreditar, o milagre vai acontecer. Isso nós estamos aqui reunidos sob essa palavra. Já estamos terminando em Êxodo 2. A palavra de Deus fala assim, Êxodo 2:16. Êxodo 2:16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-as dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. E vindo elas a Ruel, seu pai, ele disse: por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e beberou o rebanho. E disse às suas filhas: e onde está ele? Porque deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Mais uma vez Deus muda o cenário de Moisés, fugitivo do Egito, porque tentou fazer algo com as suas próprias mãos, a sua maneira, a sua vontade. E geralmente quando nós fazemos a nossa vontade, geralmente não dá certo, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, as coisas acontecem. Sempre foi assim. Você olha na palavra e vê que Deus não perdeu nenhuma batalha e nunca vai perder, porque Ele é Deus. Moisés fugitivo, Deus vai mudando o cenário e coloca ele de frente a Jetro. Jetro se torna seu sogro e começa a pregar para ele, mostrar para ele quem é Deus, como Deus age, como Deus quebranta o coração, como Deus transforma a vida. E a partir do tempo que ele vai andando na caminhada com Deus, que demorou 42 anos mais ou menos, é que ele foi se aproximando até que um dia ele chega à sarça ardente, a qual Deus fala com ele. Porque Deus vai preparando cada um de nós para cumprir com a sua palavra, para cumprir com o seu ministério, para cumprir com a sua obra, para salvar pessoas. Demorou todo esse tempo porque Moisés precisava acreditar de verdade, para voltar no Egito e enfrentar o rei mais poderoso daquele momento. Só que ele voltou no Egito para enfrentar o rei mais poderoso, com Deus mais poderoso de todos. Um Deus que nos ensina a ter paciência, que nos ensina a ter coragem, nos ensina a continuar alimentando, que essa palavra tem poder.
E fala para nós, nos momentos que nós vamos enfraquecendo, fala assim: coma desse alimento que você vai se tornar mais forte. Igual Elias, quando alimenta e anda mais não sei quantos quilômetros. Deus sempre estará no meio de nós. Basta que a gente continue acreditando. Assim como Paulo, mesmo naquela prisão junto com Silas, acreditou que Deus tinha poder para libertar daquele lugar. Porque Deus tinha colocado eles ali para pregar para o carcereiro. Porque o carcereiro, quando viu aquela situação e tudo aquilo que aconteceu naquele momento, ele abre o coração para o Senhor Jesus entrar dentro. E não precisou eles, hora nenhuma, procrastinar ou gritar, eles simplesmente louvaram ao Senhor. A mesma coisa acontece também na vida de Moisés, a qual Deus demora um determinado tempo a preparar ele para fazer a sua obra. E para finalizar, em 2 Timóteo, a palavra de Deus fala assim, 2 Timóteo 4, 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Olha que bonito. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ter fé é isso que aconteceu na vida desses grandes homens, é caminhar até o último passo aqui na terra, pregando o Evangelho, acreditando na palavra de Deus. E Deus sempre vai estar conosco e nunca vai deixar-nos confundidos, porque Ele fala, igual Ele falou com todos esses grandes homens. Paulo foi preso lá em Atos, mas aquilo foi só um começo para fortalecer ele, porque mais prisões também haveriam de vir. Mas mesmo nas prisões ele continuava pregando o Evangelho. Roma não queria deixar o Evangelho de Deus entrar pelas portas da frente, mas Deus, com todo conhecimento, usando os seus servos que andam sob a palavra, coloca Paulo na prisão e faz o Evangelho brotar de dentro para fora, assim como Ele faz nos nossos corações, porque Ele vai trabalhando na vida de cada um de nós, de dentro para fora. Por isso eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus, que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continuar nos transformando, nos dando alegria, força de vontade, e que mais pessoas venham ser curadas e fortalecidas pelo poder dessa palavra. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Soberano Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, obrigado por essa palavra, por esse alimento. Continua nos fortalecendo, abençoe as pessoas que ouvirem essa palavra, continue fortalecendo os vizinhos para que venham ter fé e venham buscar esse alimento e ver o verdadeiro sentido da palavra. E tudo aquilo que tem valor você tem que buscar, tudo aquilo que tem valor você tem que correr atrás, e não é diferente na palavra do Senhor. Abençoe as pessoas que estiverem doentes, abençoe a nossa cidade para receber o Teu Evangelho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.